Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto. Uma noite muito especial. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E nós iremos iniciar o nosso culto agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, agradecer a Deus, que é o nosso Pai, por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, por ter nos guardado até aqui. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem dado a cada um dos seus filhos, dos teus servos. E cada dia, Deus, o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, a vivenciar novas coisas contigo, que possamos, ó Deus, declarar, ó Pai, que nós estamos aqui para te adorar, bendizer o teu santo nome, que a maior prova de amor que nós tivemos foi o Senhor ter dado o seu único filho para nos salvar, para nos libertar de todo mal, para nos ajudar, ó Deus, a melhorar, que Jesus se fez homem aqui na terra, prova disso que nós possamos, ó Deus, buscar a santidade, ser com cada pai, com cada família, com cada familiar que aqui se encontra. Se eu posso estar abençoando eles, ó Deus, dando um culto maravilhoso. Que juntos nós possamos agradecer a Ti por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês que estão nos visitando, aproveita para pegar o link que está lá no grupo da nossa igreja. Compartilha com outros irmãos para que possamos cultuar ao Senhor Jesus juntos. Nós temos esse privilégio de propagar a mensagem de Jesus Cristo através da nossa live. Tem alcançado muitos outros estados. Então, nós contamos com a ajuda dos irmãos para compartilhar nos seus stories, compartilhar nas suas páginas, das suas redes sociais, para que possamos juntos falar do reino de Jesus através desse culto. Lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 11 ao 13, diz assim: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você pode se colocar em pé para adorar ao Senhor conosco? Essa canção que nós iremos cantar é uma canção nova, se chama Emaús, que é um prazer imenso nós podermos falar sobre a história de Jesus. Emaús era uma ilha que, quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele teve o privilégio de aparecer para alguns irmãos, e muitos deles não conheceram a Jesus, não sabiam quem era Jesus. Mas quando Jesus sentou à mesa, que eles puderam reconhecer ao partir do pão quem era Jesus. E às vezes a gente está no nosso cotidiano, Jesus, através de pessoas, tem falado aos nossos corações. Nós temos deixado de ouvir conselhos, porque Deus é um Pai zeloso, Deus é um Pai bondoso, e Ele tem ajudado a cada um de nós com cada detalhe. Mas às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes a gente quer detalhes mais expressivos para conhecer quem é Jesus. Então, que eu e você, nessa noite, nós possamos aprender a reconhecer quem é este e colocar Jesus no lugar de honra sobre as nossas vidas. Que eu e você possamos deixar que Jesus tome providência das nossas vidas. Às vezes a gente colhe as coisas com as nossas próprias mãos, colhe dificuldade com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor quer que sejamos obedientes. Deus quer que nós sejamos filhos segundo o coração dEle. Se há dificuldade de nós sermos obedientes, até mesmo aqui na terra com os nossos pais, que possamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê livramento e para que Ele nos dê a oportunidade de estar juntos com o Senhor. Então cante conosco essa canção.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos.
um abraço bem gostoso no seu irmão. Dê uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Você que está visitando, sinta-se à vontade. Aproveita os irmãos que estão na nossa igreja. Cumprimenta aqueles que estão aqui nos visitando. Sintam-se à vontade que nós iremos cantar, que a presença de Jesus está aqui em nosso meio. Então que você possa cantar juntamente conosco, de que não há melhor lugar para se estar do que na casa do Senhor Jesus. Então louve ao Senhor Jesus conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome Estamos nós aqui. E só pra te adorar e
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de declarar que o Senhor está aqui no meio de nós, que o Senhor está operando milagres, fazendo transformações nos corações, ó Deus. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um. Se eu posso estar atendendo, ó Deus, aqueles que vieram aqui nos visitar, também os nossos irmãos, que o Senhor sabe a necessidade de cada um. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar te louvando, bendizendo o teu santo nome. Essa oração que nós lhe fazemos, agradecido no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós iremos ter o nosso momento de dízimos e ofertas como pastor. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém. Que bênção ter os amados aqui conosco. Momento de muita alegria, né? Esse domingo, agora pela noite. Pela manhã estivemos reunidos também, celebrando ali uma palavra do Dia dos Pais. Agora à noite não vai ser diferente, nós temos a apresentação das crianças. E é muito bom ver o rostinho dos papais aqui presentes, né? Comeram muito churrasco hoje? As irmãs que fizeram, foi? Se não tiver a gente que é o churrasqueiro, irmão, como é que vai sair o churrasco? Só nós mesmo. Meus queridos, esse é um momento muito particular da igreja. Esse é o momento do dízimo e da oferta, dedicação de bens e vidas. Por que eu falo particular? Porque para a igreja, isso já é algo comum. Para nós, como membros, como servos de Deus, isso é algo que traz alegria ao nosso coração. Poder dizimar, poder ofertar, poder viver esse momento da nossa fidelidade para com Deus, sabendo que tudo aquilo que nós depositarmos aqui vai ser ou para o sustento do próximo, com a cesta de alimento, com a ajuda aos necessitados, ou para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja possa continuar pregando o evangelho, anunciando, para que os trabalhos evangelísticos continuem a fluir. Então esse é um momento onde nós separamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas eu gostaria também que você separasse nesse momento um tempo, um momento. Se você não tiver como ofertar, pastor, eu não tem problema. Gostaria que você dedicasse a vida da sua família, que você dedicasse a sua casa, o seu lar, que você dedicasse o seu trabalho, que você dedicasse os seus talentos, os seus dons na casa do Senhor. Faça como se você estivesse pegando esse talento, esse dom e colocando ali no gasofilácio, como expressão, como símbolo daquilo que você está fazendo diante de Deus, que é dando a sua vida, dando o seu talento, dando o seu dom. Nós vamos estar cantando o hino número 406 do cantor cristão, Confiar em Cristo, tá bom? Então nós vamos estar tendo essa oportunidade de dizimar e ofertar. Quero convidar o irmão mais uma vez a ficar em pé e cantar essa canção. Esse hino é do cantor cristão, né? É um hino muito conhecido da igreja também. Talvez ele não tenha essa mesma pegada do louvor, mas é um hino para se cantar com muita alegria no coração também. Amém? Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar.
Glórias a Deus. Meus irmãos, ainda em pé, pela manhã nós oramos pela vida da irmã Beth, pela vida da irmã Elione, pela vida da irmã Maria Alves, né? Por quê? Porque durante essa semana foi aniversário delas, né? A gente celebrou ali no grupo e hoje tivemos a oportunidade de orar pela manhã por elas. E eu gostaria de saber se nessa noite, alguém que nos visita, algum dos irmãos que estão aqui presentes, fez aniversário durante essa semana, ou vai fazer agora na semana que vai vir, e gostaria que nós estivéssemos orando. Se tem, gostaria de convidá-lo, o irmão aqui à frente, amigo, conhecido, visitante, para que a igreja possa orar por você. Como é bom a gente poder celebrar esse momento com o querido. Eita bênção, tá vindo alguém ali. Silvani, tá aí? Tá aí? Não? Ela tá com as crianças. Oi, minha querida, tudo bom? Boa noite. Qual que é o seu nome? Glória. Ô, Glória. Que bênção. Vamos estar orando. Sua sogra, irmã? Sogra da irmã Aira. Que bom ver você aqui, irmã Aira. Irmã Aira foi morar longe da gente, mas está sempre aqui, presente. Oi, minha querida, vem cá. Na sexta, vai fazer? Agora na sexta que vem? Oh, que bênção. Glória a Deus. Ângela, nome da minha avó, não posso esquecer seu nome, minha irmã, de jeito nenhum, não apanhe da minha avó. Irmã Ângela e a irmã Glória faz hoje mesmo? Que bênção. Estenda a sua mão para cá, querido. Deus, muito obrigado, Pai querido, pela vida da irmã Glória, muito obrigado pela vida da irmã Ângela, Pai. As tuas servas, Deus maravilhoso, completam nesses dias, a irmã Glória hoje, irmã Ângela na sexta, Pai, mais um ano de vida, Pai, mais um ano sendo protegida, guardada, Pai, cuidada pelo Senhor. Como acabamos de falar, esse momento de dízimo e oferta, mas também o momento de dedicar as vidas na Tua presença, Pai. Nós dedicamos a vida das Tuas servas, das Tuas filhas, Pai, para, Pai querido, que o Senhor abençoe, guarde, cuide, assim como foi neste ano, que elas possam viver mais 365 dias, guardadas, amparadas, protegidas, guiadas, cuidadas pelo Senhor, Pai. Pai querido, que o Teu louvor, que o Teu nome possa se fazer presente na boca das Tuas servas, Pai, e que a alegria do Senhor possa encher os seus corações a cada dia, Pai. A Tua igreja se alegra por viver esses momentos com a Tua serva. Muito obrigado também, Pai, porque a Tua igreja demonstrou neste momento de dízimo e oferta a sua fidelidade. Fortalece a Tua igreja, Pai querido, que a Tua igreja esteja perseverante nos dízimos e nas ofertas, Pai, para que o Teu evangelho cresça, para que o Teu reino, Pai querido, aumente e a gente ganhe muito mais almas, Pai querido, para o Teu reino, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Gostaria de convidar as crianças da nossa igreja, estarão fazendo uma homenagem aos nossos pais.
Amém. Que lindo, né? Eu ficaria ouvindo mais uma meia hora aí eles cantando. Muito bom ver nossas crianças louvando. 22 crianças, meus irmãos. 22 pequenos que nós precisamos investir, dar tempo, cuidar, amar, porque eles são, né, a igreja. Eles são a igreja, o agora, o hoje. E nós precisamos cuidar e amar dos nossos pequeninos. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu quero ler com vocês o versículo 17 até o 24. Lucas 15, 17 a 24. Amém? O texto diz assim: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, virou-se, viu seu pai, o viu, né? E teve compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho então começou o seu discurso e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu, e põe-lhe um anel na sua mão, e sapatos nos seus pés, e trazei um novilho cevado, e matai, e comamos, e nos alegramos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus maravilhoso, porque a tua palavra nos esclarece da vida, Pai. A tua palavra nos direciona, a tua palavra cuida de nós, a tua palavra nos corrige quando necessário, Pai. A tua palavra nos traz esperança, Deus maravilhoso, e através da tua palavra a nossa fé é aumentada, Pai. Pai de amor, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações neste momento, Deus. Pela misericórdia e graça do Senhor, permita-me, Deus, falar com o teu povo, Senhor, e que a mensagem que o Senhor colocou em meu coração também possa ser transmitida para os teus amados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, texto conhecidíssimo. Não dá para a gente olhar e falar assim: poxa, eu não conhecia essa história, eu não conhecia esse texto, porque ele é muito conhecido nosso. Não vou dizer que talvez não tenha alguém que não conheça, mas ele é muito comum da igreja, ele é contado fora da igreja, ele é contado como história, né? Na verdade é uma parábola, está dentro do escrito, do manuscrito bíblico sagrado, mas é uma parábola, uma história contada por Jesus, e não necessariamente essa história deveria ser algo real, ele poderia estar usando de uma ilustração para contar para as pessoas que estavam à sua volta, para os seus discípulos, ou para aqueles que precisavam ouvir a mensagem, e para que eles compreendessem essa mensagem de uma forma mais clara, mais tranquila. Então, esse é o conceito de parábola, uma história, uma ilustração, verídica ou não, que você conta para melhorar o entendimento daquele que vai ouvir a mensagem, a reflexão. O texto então conta que um filho, dois irmãos dentro de uma casa, um pai, provavelmente uma mãe. Esse pai tinha bastante condição, né? Ele tinha servos, servas, posse, ele tinha herança para ser dividida, e um dos filhos, o mais novo, olha para o seu pai, inconformado com a sua vida na sua casa, no seu lar, diante do que ele estava vivendo, que eu não sei o que era, mas ele fala: pai, eu quero ganhar meu caminho, eu quero, se o senhor puder aí, me adianta a minha herança, né? Me adianta a minha herança, que eu vou me embora. Eu quero fazer a minha vida, não enjoado de ficar sobre a sua responsabilidade. O senhor fala que pode isso, que não pode aquilo, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, e eu quero viver a minha vida. Então, dá a minha parte dos meus bens e eu vou me embora. Primeiro, não era costume. Segundo, era uma afronta ao pai.
Terceiro, era possível de pena, né, diante da lei de morte, porque ele estava desejando, pedindo a sua herança, que o seu pai partisse logo, para que ele pudesse ter a sua parte, o seu dinheiro. Então aquilo era um desacato muito grave, era um tapa no rosto do pai. Tipo, se o senhor não morre, velho, pelo menos me dá minha herança, para mim, ganhar um beco, para mim ir embora. Se o senhor puder fazer isso por mim aí, já está ótimo. Eu imagino aquele pai e o seu sentimento diante daquele momento, diante daquela situação, mas o pai então permite que o filho leve sua metade, divide de igual forma com os dois filhos. Olha, filho, está aqui a sua parte, está aqui o outro filho a sua parte, essa aqui vai ficar comigo. O outro filho fica com o pai e esse mais jovem então vai embora. A história, por ser conhecida, vai dizer que ele sai, que ele gasta o seu dinheiro dissolutamente. O que é isso? Ele gasta sem medida, ele gasta sem reserva, ele gasta da maneira mais louca possível, sem se preocupar com o dia de amanhã, né? A gente conjectura que ele tenha gastado esse dinheiro com amigos, entre aspas, né? A gente sempre tem aquela galera, principalmente a da farra, que quer usufruir daquilo que você tem, dos seus 30 dias de trabalho, e assim que acaba eles, vão-se embora. E não foi diferente com ele. Ele gastou o seu dinheiro, ele saiu, ele se divertiu, ele deu lugar à sua carne, aos seus desejos, a tudo o que ele queria. Talvez ele tenha tentado investir, mas investiu errado. Ele pode ter feito 1 milhão de coisas. Acontece que o texto fala que ele fez e fez de forma errada. Ele então vai trabalhar, porque é necessário trabalhar quando o dinheiro acaba, e ele encontra um lugar para trabalhar, que é um lugar onde se cuidava dos porcos, né? Para aquele contexto, um lugar terrível, porque o porco para o judeu era um animal imundo. Então, aquela parábola já representava que aquele trabalho dele era um dos mais indignos possíveis que ele poderia arrumar, mas foi o que ele conseguiu. Dentro do que ele conseguiu, ele estava passando frio, ele estava passando fome, ele não tinha o que vestir, ele não tinha onde dormir, e a sua fome era tão grande que ele desejava se fartar da comida dos porcos. Chegou no final do poço, não tinha mais para onde ir. Olha para um lado é buraco, olha para o outro é parede, olha para baixo é água, só dá para olhar para cima. Olhando para cima, ele cai em si. E aí é dar o texto daqui da onde a gente leu. Diz que ele caindo em si, olha para dentro do seu coração e pensa: na casa do meu pai eu não passaria isso. Na casa do meu pai há amor, na casa do meu pai há cuidado. Os servos do meu pai são muito mais cuidados do que muita gente, do que até parentes talvez. O meu pai ama a todos sem medida, de igual forma. Daí em diante, então, eu começo o nosso sermão. Pela manhã, a gente falou das características de um pai escolhido por Deus. A gente falou de José, o pai de Jesus, né? E a gente falou das características que esse pai deveria ter. E agora à noite, a gente vai continuar falando do pai, porém, esse texto e essa analogia que Cristo traz, desse filho que pede o seu dinheiro, desse pai que dá e o espera, é uma analogia baseada na nossa vida espiritual, baseado na vida do cristão, do servo, ou daquele que não aceitou Jesus, mas decide viver a sua vida por aí, e o pai deseja que ele retorne. Por que o pai deseja que ele retorne? Porque todos somos feituras da mão de Deus. Jesus Cristo morreu por todos, para que todos se tornassem filhos. Alguns filhos não decidem andar com seu pai, mas o desejo do pai é que todos os filhos retornem, que todos os filhos voltem, que todos os filhos estejam com o pai. A partir daí, então, meu querido, eu quero começar a analisar com você algumas coisas, né? A primeira, o texto fala que esse pai se punha no caminho. A gente leu uma cena da história, e dentro dessa cena se carrega muita coisa. É possível imaginar esse pai indo em direção da estrada,
né? Eu penso pelos lugares onde eu já morei e que eram sítios, né? A Gabi teve a oportunidade, minha irmã, de vivenciar isso até pouco tempo, porque morava lá em Rondônia, hoje que veio para cá. Mas os sítios são da seguinte maneira: você tem uma estrada principal, geralmente de chão, uma casa bem distante da outra, porque é o espaço daquele sítio, ou daquela fazenda, ou daquela chácara. Então as casas não são coladinhas, né? São bem distantes, às vezes é 1 quilômetro uma casa da outra, 2 quilômetros uma casa da outra. E as casas geralmente não são na beira da rua. Por quê? Por causa da poeira, por causa do barulho. Então as pessoas decidem construir a sua casa um pouquinho mais afastada. Todo sitiante que tem uma terra, e se houver um pedacinho dessa terra que é um pouco mais elevada, ele vai construir a sua casa lá. Para não correr o risco da enchente, para não correr o risco da infiltração, ele prefere fazer um pouquinho mais no elevado, ele não vai construir lá embaixo, no nível da água, para que a água suba. Então eu imagino essa casa, esse caminho, dessa maneira. Esse homem, dono de posses, com a sua casa mais ao fundo, o seu filho que ganha a estrada, vai embora, não sabemos por quanto tempo esse filho passa longe, mas a gente sabe que esse pai pegava todos os dias o caminho da sua casa, caminhando por aquele caminho, ia até a beira da rua, se punhava no lugar mais alto para poder ver o mais longe possível, e aguardava o seu filho retornar. Talvez essa seja a história da nossa vida, ou talvez seja a história de muitos hoje, a necessidade de retornar para a casa do pai, pois o pai está à espera todos os dias. Nós vamos falar nessa noite sobre ações de cura de um pai que verdadeiramente ama. Ações de cura encontradas naquilo que esse pai representa através dessa cena. O texto diz que, parado no caminho, esperançoso de ver o seu filho, sem saber como ele ia chegar, como ele ia retornar, se ele estava bem, se ele estava bem vestido, se ele estava maltrapilho, se ele ia voltar faltando um pedaço, mas ele estava esperançoso em ver o seu filho voltar. E quando ele vê o filho retornando, qual é a sua primeira atitude? Ele corre apressadamente e se lança ao seu filho, o abraça. Esse abraço, meu irmão, é a ação de cura que eu quero desenvolver nessa noite. Nesse abraço há muita coisa. Nesse beijo há muita coisa. Nessa espera há muita coisa. Nesse desejo de retornar há muita coisa. E eu quero que você pense comigo sobre essas coisas que aguardam, que faz esse filho voltar para casa. Muitos deixam a casa muito antes de sair de fato. Vocês concordam comigo? Muitos filhos deixam a casa muito mesmo antes de sair. Por algum motivo, por alguma pressão emocional, por algum descontentamento. Ele está ali porque ele não tem outro lugar para ficar. E havia angústia, eu creio muito no coração desse pai, a olhar para o seu filho e não vê-lo contente na sua casa, não vê-lo feliz na sua casa. O pai que tem as características daquele que a gente falou de manhã, que ama de fato, que não tem diferença do amor entre pai e mãe, porque ele ama absolutamente igual. Ele sofre por ver o filho não contente dentro do seu lar. E a gente precisa parar para imaginar, e para pensar, e para refletir, se Deus está contente com você nessa casa. Se você já não saiu daqui, mesmo não saindo e botando os pés para fora. Muitos estão com o corpo presente, mas o coração distante. Estão se alimentando, estão comendo, estão partilhando do amor que o Pai pode dar, mas já não querem mais estar ali. Não estão vivendo como filhos dignos.
não estão vivendo como filhos que amam o Pai Celestial. Muitos filhos, então, se despedem de casa, da casa do Senhor, muito antes de saírem de fato. Porém, há a espera do Pai. E dentro dessa espera, a gente já falou, há o abraço. O texto, no versículo 20, a parte B, diz: e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e o seu coração se encheu de compaixão. E ele corre em direção ao seu filho e o abraça e o beija. O pai, nesse anseio, nesse desejo, na visão do pai, ele não está interessado em ver os problemas do filho, a culpa do filho, apontar o dedo para o filho. Na sua visão, ele queria o filho de volta, independente do jeito que esse filho voltasse. Há pressa nesse pai. Por que há pressa nesse pai? Porque ele ainda estava longe, e ele viu o seu filho ainda distante, e talvez ele se preocupou: e se meu filho desiste no meio do caminho? E se ele se arrepende de estar vindo para casa? Eu vou ao seu encontro. E se algo acontece com ele no meio do caminho? E se ele cai? E se ele tropeça? E se ele precisar levantar? Assim é o Pai, irmão. Assim é o verdadeiro Pai. Assim é o Pai Celestial, assim é Deus. Ele está no caminho te esperando. E Ele tem pressa pela sua volta. Ele tem pressa para que você esteja no lar novamente, para que você não se arrependa daquilo que você está decidindo. Talvez você saiu de casa hoje decidido: eu vou para a casa do Pai. E quando você chega lá, há uma luta, há uma guerra espiritual, o inimigo começa a atacar lembranças na sua mente, e você começa a se colocar na posição de: será que vale a pena? E o Pai está hoje aqui, no caminho, de braços abertos para você, não querendo que você desista do passo que você veio tomar. Eu não estou falando isso do nada. Quantos irmãos, quantos amigos chegam para a gente e falam: pastor, amigo. Tem gente que não tem essa concepção comigo de pastor, porque são amigos antigos, e falam assim: Isaac, eu fui para entregar minha vida ao Senhor de novo, mas algo aconteceu naquele dia, eu fui travado, não consegui. E o inimigo depois se apropria disso, dessa falta de coragem. E aí essa pessoa não volta. E quantos a gente sabe que não tem oportunidade de voltar depois? Perdemos alguns amigos, né, Breno? Breno esse tempo estava contando os amigos que cresceram por aqui. Quantos que já partiram? Jonathan também, da embaixada, tempo de embaixada. No beijo do Pai há muito significado. Nesse beijo há amor, há compaixão, há perdão, há esperança. Não é um beijo simples, Jonathan. Não é um abraço simples. Ele é carregado da esperança da volta do filho. Ele é carregado do amor, do perdão. Aquele beijo simbolizava, meu irmão, que aquele pai não tinha rancor, que aquele pai não tinha ódio, que o amor daquele pai, ele era incondicional, não estava ligado ao que o filho fez, deixou de fazer, falou. Jesus, quando conta essa parábola, ele queria dizer exatamente isso. Deus não está interessado no que você fez no seu passado, Ele está interessado na sua vida. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te perdoar. O nosso exemplo maior de pai é Deus. De bom pai, tá, querido? De bom pai. Deus é um pai perfeito e a gente não pode colocar sobre Ele as características dos pais humanos que erram, falham. Deus é um pai perfeito. E esse pai está ansioso, desejoso pela sua volta. Naquele abraço, ele carregava a herança.
Mas que herança, pastor? A herança já não tinha sido dada? Ele já não tinha pedido o seu dinheiro? Que herança que aquele abraço carregava? Aquele abraço carregava a herança que traça nenhuma ia tirar. Aquele abraço carregaria a herança que homem nenhum poderia destruir. Aquele abraço carregava a herança que o tempo não apagaria. A herança do amor, a herança do bom ensinamento, a herança de ensinar para o seu filho que na sua casa ela estará sempre com as portas abertas, que lá ele vai encontrar morada, que lá ele vai encontrar lugar seguro, que lá ele vai encontrar abraço. Não era herança material, a material já tinha se ido, já tinha se perdido. Mas do que vale a herança material para uma vida que vai cessar e não vai existir nunca mais? A herança que aquele pai transmitia através daquele beijo, daquele abraço, era algo eterno. O Senhor quer deixar uma herança eterna para você, meu irmão. A herança que Deus está te propondo nessa noite, aleluia, é algo eterno. Você pode tropeçar quantas vezes você quiser, você pode querer fazer o rolo que você quiser, mas essa herança não se perde. Essa é uma herança eterna. Versículo 12 ele diz: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a herança dos teus bens que me cabe. E ele repartiu então os seus haveres. Há uma herança que o Senhor quer repartir com você nessa noite. Essa herança foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa herança foi assinada com sangue. Esse documento está selado com o sangue de Jesus. E ele te faz co-herdeiro com Cristo, co-irmão com Cristo, meu querido. Você não está sendo chamado para ser adotado. Você está sendo chamado para ser filho, de fato, irmão de fato. Aquele abraço também, meu querido, carregava fartura. Versículo 17 diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Sabe qual era a necessidade maior daquele filho? Sabe qual era a miséria maior daquele filho? Sabe o que mais a sua alma sentia desejo, vontade de comer e saciar-se? De amor, de carinho, de afeição familiar, do abraço do pai, do carinho da mãe, do aconchego do lar. Não era fartura de comida, porque ele ia se virar, que coma a comida dos porcos, que vai catar manga no quintal de alguém. A fome ele saciava. Ele não olha a necessidade de voltar para casa pensando só nos bens, meu querido. Engana-se quem pensa: mas ele voltou porque lá na casa tinha comida, porque lá na casa tinha isso. Não, ele voltou porque ele sabia que o seu pai o amava. Ele voltou porque sabia que havia ternura no seu lar. Ele voltou porque sabia que aquela casa era porto seguro. A fartura na casa do Senhor, meu irmão. A fartura nesse beijo, a fartura nesse abraço. A fartura do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, segundo Atos capítulo 2, tem poder de te encher, e te encher, e te encher até transbordar, meu irmão. Para que você não seja fraco, raquítico, espiritualmente. Aquele abraço estava carregado de fartura. Da fartura do amor. O Senhor quer fartar a sua alma de amor, meu irmão. A palavra do Senhor para você nessa noite é que o Senhor quer encher o teu espírito, a tua alma, o teu coração. Ele quer arrancar a tristeza, a dor, a mágoa. Naquele abraço, meus queridos, havia arrependimento. Versículo 18 e 19,
e 21 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Junto com o arrependimento do filho, aquele abraço tem acolhimento. Versículo 20 diz: e levantou-se e foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, cheio de compaixão, se lançou, o abraçou e o beijou. Havia arrependimento, havia acolhimento naquele abraço. Se a tua necessidade nessa noite é acolhimento, meu querido, o Pai está de braços abertos para te acolher nessa noite. O Pai está ansioso para ver o arrependimento do seu coração, do nosso coração. Não é demagogia, não é palavrinha bonita para tornar um sermão mais legal, não. É verdade. Aquilo que o Pai mais anseia, aquilo que Deus, o Pai eterno, mais deseja, é ver os seus filhos arrependidos, é poder acolher cada um dos seus filhos e falar: vem meu filho, você estava perdido, mas você foi encontrado novamente, você achou o caminho de volta para casa. Naquele abraço, meu querido, tinha renovação. Versículo 22 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Sabe como cheira alguém que estava sem dinheiro, que não tinha como comer nada, que se fartava da comida dos porcos, que não tinha lugar para dormir? Sabe como é a roupa de um andarilho de rua? Sabe o que ele veste? Não é blazer da Renner, não é calça da Solt. Ele veste do que tem, do trapo que lhe dão, da roupa que sobrou. Ele se veste de vergonha. Ele se veste da podridão. Eu estou falando como alguém que trabalhou nas ruas durante 5 anos, atendendo morador de rua, acolhendo pessoas necessitadas. Eles têm vergonha de entrar nos lugares, têm vergonha de sair, têm vergonha de andar. Alguns se levantam e as fezes saem caindo, outros se levantam e as gotinhas de xixi saem andando com eles. O pai não olha para nada disso. Ele se lança no seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho, dá ternura, dá amor. Olha para os seus servos, para os irmãos, para os amigos e fala: tragam uma roupa nova. Veste ele de novo. Tira essa podridão, tira essa imundícia. O Pai Celestial se importa, meu querido, com a sua vida. O Pai Celestial quer ver você renovado, transformado. Ele quer ver as suas vestes limpas, o seu coração puro. Ele quer ver você na casa dele, adorando, louvando, cantando. Ele quer ver você não tendo vergonha de entrar nos lugares. Ele quer olhar para você e não ver você cheio de vergonha de fazer uma coisa ou outra, porque agora você é uma nova criatura. Naquele beijo e naquele abraço havia renovação. Naquele beijo, naquele abraço, encontrava-se, carregava-se sobre aquele pai uma nova aliança. O versículo 22 diz: põe um anel no seu dedo. Diz para ele que ele é meu filho. Diz para ele que esse anel simboliza uma nova união. Diz para ele que esse anel é uma aliança. Que o que eu tenho também é dele.
que ele perdeu tinha que se perder para ele pudesse se encontrar. Para que ele pudesse se encontrar novamente. Pare de olhar para aquilo que você perdeu, meu irmão. Se você perdeu, já foi, já era. Acabou. Levante-se. Bate a poeira, sai do chão. Para de se lamentar. Arregaça as mangas e corre atrás de novo. Fala com Deus. Há uma oportunidade de uma nova aliança com você, meu querido. Aquele filho quebra a aliança que ele tinha com o seu pai, mas o seu pai não tinha quebrado a aliança que ele tinha com o filho. Nós, como homens, como pecadores, muitas vezes quebramos a aliança que fazemos com Deus, os votos que fazemos com Deus, as promessas que fazemos com Deus, mas Deus não é homem, não é falho, não é mutável. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele é e pronto. O anel do filho tinha se perdido, mas o anel do pai estava guardado. O Senhor quer colocar um anel no seu dedo, meu irmão. Quer que você faça uma nova aliança com Ele. Pense sobre essa necessidade. Pense sobre isso. Naquele abraço havia restauração. Versículo 22 ainda, fala assim: e tragam sandálias e ponham nos seus pés. Sabe quem que andava descalço naquela época? Escravo. Escravos não tinham oportunidade, a maioria, de caminhar com seu pezinho coberto. O escravo andava descalço. Os reis, os donos de posses, os filhos, andavam com os pezinhos cobertos. Como que o filho volta, querido? O filho volta escravo da miséria, da desgraça do pecado. O filho volta escravo de Satanás. O filho volta escravo do capeta. Descalço, sujo, sem esperança, aliança quebrada, vestes sujas. Mas o seu pai diz: prepara a sandália. Prepara a sandália porque ele é filho. Prepara a sandália porque a herança é dele. Prepara a sandália porque eu estou transformando essa vida e restaurando essa vida de novo. Ele estava perdido, mas ele não está mais. Olha para os teus pés, meu irmão, e vê onde você tem andado. Olha para os teus pés e vê onde você tem pisado. Olha para ver se eles estão descalços. Olha para ver se você está sendo escravo ou filho. Naquele abraço havia perdão. Versículo 23 diz: trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamos. O cordeiro sempre simbolizou na palavra do Senhor o perdão. O cordeiro sempre simbolizou a restauração, o arrependimento. O povo estava andando em pecado, chegava a época certa do ano, ia-se para Jerusalém, sacrificava o cordeiro, bonitinho, sem mancha, sem mácula. Oferecia-se a Deus, o perdão era perdoado, o pecado. O pai olha e fala: prepara, troca as vestes, põe o anel, coloca a sandália e prepara o novilho, prepara o cordeiro, prepara o animal, porque ele está perdoado e agora só nos resta alegria. O cordeiro já foi morto por você, meu irmão.
Aleluia! Aleluia, igreja! O cordeiro já foi morto, já foi imolado, já foi sacrificado. Jesus Cristo, o cordeiro foi morto para que eu e você pudéssemos nos alegrar. O Pai olha e diz: já foi preparado o cordeiro, já foi preparado o novilho, o sacrifício já foi feito. Se alegre, meu filho. Se alegre. A gente celebra o Dia dos Pais hoje, falando do melhor pai que já existiu, que existe na face da terra. O pai sem falha, sem mancha, sem culpa, sem erro. O pai que não é injusto, o pai que não abandona, o pai que não maltrata. Penúltimo, naquele abraço, ou aquele abraço, encontrava-se ressurreição. O versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Rogério, não há nenhum outro que seja capaz de reviver o homem morto em seus pecados a não ser Deus. Tia Márcia, não há nenhum outro que seja capaz de ressurgir o homem das cinzas, do pecado, da podridão, da sujeira, que não seja Deus. Não tem como não se alegrar ouvindo isso, falando isso. Aquele abraço carregava a ressurreição. Um filho morto, um filho perdido, que reviveu. Por último, aquele abraço carregava alegria. O versículo 24, a parte B, final diz: e eles comeram e começaram a regozijar-se, e começaram a se alegrar, e começaram a festejar, e começaram a celebrar. Celebrar a vida, celebrar o perdão, celebrar a aliança, celebrar as novas vestes, celebrar o filho que retorna, celebrar o filho que vive novamente, celebrar o arrependimento, celebrar a ressurreição. Nesse dia dos pais, meus queridos, pense sobre o melhor pai dessa terra. Essa parábola está contando a história do homem pecador e do Deus Santo, que aguarda o retorno dos seus filhos. Se você é um filho distante, se você é um filho que está distante da casa do pai, um filho que tem andado errante por aí, repense a sua vida, repense os seus caminhos. Diz a palavra que esse filho caiu em si, ele olha para si. Não foi ninguém que disse, ele não ouviu por a boca de outra pessoa, ele refletiu na herança que o seu pai deixou, e a herança melhor que aquele pai deixou foi o amor, o zelo, o cuidado. Se aquele pai o maltratasse, ele não desejaria voltar para casa. Se aquele pai o tratasse mal, ele não desejaria voltar para o seu lar. Se naquela casa não houvesse esperança, fartura, dignidade, ele não voltaria para lá. A melhor herança deixada por aquele pai foram essas características: do amor, do cuidado, do zelo, da compaixão. Essa herança, meu irmão, foi deixada para você. Não estou falando de pai terreno, meu irmão, porque eu como pai sou falho, eu erro. Eu estou falando do pai celestial, do pai de todos os pais, dos pais das luzes, criador do céu e da terra. Desse pai é eterna, eterna, eterna. Você pode usufruir
ela constantemente. Você pode viver sobre essa herança diariamente, e ela não vai se esgotar, ela não tem prazo de validade, ela não vai ter fim, ela não vai cessar com as guerras, ela não vai cessar com a falta de amor neste mundo, ele não vai cessar com a maldade do homem. É eterno. Eterna e é eterna e é eterna. Eu quero te fazer um convite nessa noite, nesse Dia dos Pais, onde nós aprendemos sobre o melhor Pai desta terra, que é Deus, o que Ele traz consigo com o seu abraço e com o seu sacrifício. Eu quero te fazer um convite. Se você está distante da casa do Pai, se você se enquadra nas características desse filho, talvez você não tenha vivido a metade do que ele viveu, pelo que a história conta. Você só se afastou. Você está distante. É hora de voltar, meu querido. Não é voltar para a igreja batista, para a igreja assembleia, para a igreja presbiteriana, congregacional. É voltar para Deus, é voltar para o Pai. O filho não voltava para casa, o filho voltava para o pai, para a família. O filho não voltava para a terra, para as posses, ele voltava para o lar. O convite que eu faço para você nessa noite, para você voltar para o lar, voltar para o pai que te espera. Se você deseja tomar essa decisão nessa noite, todos os irmãos estão de olhinhos fechados, orando pela sua vida, orando para que nessa luta espiritual que você trava nesse momento, você possa sair vencedor ao lado de Jesus. Todo mundo de olho fechado. Se você quer retornar para a casa do Pai, para os braços do Pai, para o colo, para o carinho, para o beijo, para o abraço do Pai, levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus continue a manifestar a sua graça e o seu amor sobre você. Não deixe para depois, não deixe para outro momento, para outra hora. Só que eu digo, só depende de você. O jovem caiu em si sozinho. Ele precisou refletir sobre a sua vida, e eu não posso refletir sobre a sua vida por você. Se você quer se reconciliar com Deus, você já caminhou com Ele, você já andou nesse caminho alegre e abençoado, você já foi membro dessa família, dessa casa, mas se distanciou. Se reconcilie com o Senhor, essa é a oportunidade. Se você deseja viver esse momento, ou aceitando a Jesus no seu coração pela primeira vez, ou retornando para a casa do Pai, eu convido você a levantar a sua mão aí onde você está. Eu vou orar por você daqui mesmo. Você não vai precisar sair do seu lugar. Aleluias, igreja. Não abra seu olho, só diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu orei por você nessa tarde, meu irmão. Há mais alguém nessa noite, meu irmão? Mantenha seus olhos fechados, igreja. Ore. Aprenda a orar para que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, justiça e juízo, possa trabalhar nos corações, meus irmãos. Há mais alguém nessa noite?
deseja se reconciliar com o Pai, voltar para a casa de Deus. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo, Deus. Muito obrigado, Pai, porque esta é a noite que o Senhor estava no caminho de braços abertos, Pai, esperando o teu filho retornar para casa, Deus. Põe um anel no seu dedo, arranca as vestes sujas pelo pecado, Pai. Coloca sandálias nos seus pés, Pai. Porque nessa noite o teu povo se alegra, o teu povo festeja pela volta do seu filho, pela volta de um irmão, pela volta de mais um integrante da família, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Eu tenho certeza que não há presente maior no céu e na terra do que um pecador que se arrepende e volta para os teus caminhos, Pai. Hoje a festa, Deus, e a tua igreja se alegra, Pai. Dê um brado de vitória, igreja. Aleluia, glória a Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Aleluia, Senhor. Sentimos tua presença neste lugar, Pai. Filho de Davi, ouve o clamor da tua igreja, Pai. Oh, aleluia. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível Oh, aleluia, Pai. O teu impossível acontece, Deus, quando a tua igreja se dobra, Pai. Quando a tua igreja louva,
Glórias a Deus. Amém, igreja? Aleluias, aleluias. Eu quero pedir algo especial nesse momento. Todos os papais que estão aqui presentes, eu gostaria que ficassem em pé, para que vocês recebessem uma lembrancinha nesse momento. Vamos lá, eu já estou em pé, gente. Maura, eu era para ser o primeiro, eu já estou em pé. Estou brincando, Maura, estou brincando, pode começar. Ah, eu quero umas 4 dessas, hein? Olha aqui, Breno, o que nós ganhou? Trena, Breno. Para nós, aqui. Aquela que falta naquela horinha. Ih, caraca, 1 metro de trena. Bênção. Podem levantar todos os papais que estão presentes, para você ganhar a sua lembrança. Quem não quiser pode dar para mim, hein? Eu vou fazer. Que lindinha, gente. Tem a logo da igreja, olha só. Essas meninas da decoração dos presentes. Então, pai é um homem comum, dando o melhor de si para cumprir a tarefa de ser super-herói. Amém. Feliz Dia dos Pais. Aquele pai que já recebeu, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero convidar uma irmã para estar orando para a gente. Vem para cá para frente, gente. Vamos receber essa oração. Nem vai ser eu que vou orar, não. Vou chamar uma irmã. Isso, meu irmão, por favor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a irmã Lúcia Barros para estar orando por nós. Junta mais aqui, papais. Vamos juntar mais. Pode juntar aqui. Pode me tapar aqui, ó. Os menores vão para frente, igual coral, menor na frente, maior atrás. Aqui, minha irmã. Ô, benção. Então você vai orar por nós, tá bom? Para que Deus possa abençoar esse monte de papai que está aqui. Grandioso Pai, graça te dou, Pai, nesse instante. Senhor, muito obrigada, meu Deus, cada irmão que estão aqui, aqueles que são pai e aqueles que vai ser um dia ainda. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu possa ver meus filhos aqui, os pais, meu Deus, meus filhos aqui, Pai, nesse dia, meu Deus, que é dia do papai. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cada irmão que está aqui, que ele seja abençoado por ti, e que eles possam, meu Deus, criar os filhos dele, criar os netos dele, os bisnetos também, igual eu estou criando. E eu agradeço tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Permanece aqui, papai. Junta mais pertinho para a gente tirar uma foto mais amontoadinha. Vem. Isso, pode vir. Deixa eu ficar mais para trás que eu apareço aqui também. Deu para sair todo mundo aí? Deu? Vívia conseguiu lá, ó. Amém. Como é que a igreja diz para os papais? Feliz? Aleluia. Papais, depois vocês não esqueçam, ó. Tem um painel bem bonito aqui para vocês tirarem uma foto aqui. E tem um outro painel lá atrás, tá bom? Lá atrás tem um outro painel para que você possa tirar uma foto junto com a sua família, se ela estiver presente, tá bom? Lá bem bonita. Se você tiver Instagram e postar foto, marca a igreja, PIPJC lá, para que a gente possa divulgar ainda mais o trabalho da igreja, né, o trabalho feito aí em relação aos pais. Irmão Serginho, tem as fotos aí do acampamento, por favor. Recado breve, meu irmão, é 23. Eu não vou gastar 3 minutinhos para dar o recado. Ó, esse aqui é o sítio onde vai ter o acampamento dia 7 de setembro. 7 de setembro a gente tem um dia de passeio, é um feriado,
e a igreja toda vai para lá nesse sítio, tá bom? A gente já está correndo atrás do ônibus, já muitos irmãos pagaram, só que a gente só tem até semana que vem, irmão Antônio Carlos, só até domingo para dar o nome, correto? Para pagar também. Então, a gente já está falando aí, ó, é que a gente já está em agosto, né? É verdade. 7 de setembro está ali. A gente já está falando, já tem uns 3, 4 meses já. Mas até domingo, se o irmão desejar de fato ir, né? Entre em contato, dá para pagar ali através do cartão, tá? Pix e tal. Mas entre em contato com o irmão Antônio Carlos, levanta aí a mão, meu irmão. Olha lá, irmão Antônio Carlos lá no fundinho. Irmã Márcia aqui na frente, irmã Márcia, levanta a mãozinha. Irmão Beto não está presente, mas tem o irmão Beto também, tá bom? Entre em contato com esses irmãos, porque para isso depende. O sítio é R$60, com o café da manhã, com a ida, né, o ônibus, o almoço e o café da tarde. Então, um valor bem acessível. Se você tem crianças menores de 10 anos, seu filho não paga, tá bom? Se você tem mais de 3 pessoas pagantes em casa, entre em contato, fala com esses irmãos, porque a gente vai dar um jeitinho, vai melhorar isso aí, vai arranjar uma forma melhor para que você possa ir com a sua família, tá certo? Se você tem mais de 3 pessoas nessa casa que vai, entre em contato com ela. Pastor, eu tenho 3, beleza. Já converse com o Antônio Carlos, com a Márcia, explica aí como vai ser a sua condição, ou eles vão te dar uma condição melhor, e aí a gente vai estar presente, tá bom? Cadê meu papel, gente? Está aqui para mim lembrar dos meus anúncios. Dia 27 e 28, nós temos Congresso da Juventude, 27 de agosto e 28, é um sábado e um domingo, tá bom? Sábado à noite tem preletor de fora, domingo de manhã tem preletor de fora, domingo à noite tem preletor novo. Não perca a oportunidade de estar aqui e aprender da palavra do Senhor, uma palavra direcionada aí pela juventude, né, mas para toda a igreja, tá bom? Passeio, tá aqui, R$60. E o último aviso, sexta-feira a gente tem encontro com Deus. O culto vai ser na casa da irmã Maria, que é vizinha da irmã Cláudia, é aqui na frente da igreja, no condomínio Jockey Clube 5, tá? Então o que você faz? Como é aqui na frente, 7 horas a gente vai se reunir aqui na igreja, tá? 7 horas, 7h10 no máximo, a gente já está se deslocando para lá. Você pode vir, deixa seu carro, moto guardado aqui, a gente vai andando, porque é só atravessar aqui do outro lado da rua, tá bom? Então, sexta-feira, às 19 horas aqui para o culto na casa da irmã, encontro com Deus, tá? Quinta-feira, a gente tem o Cristo no Ponto, que é de madrugada, 4h30 da manhã a gente já está aqui, preparando um cafezinho, organizando tudo, barraca montada ali, para que a gente possa abençoar as pessoas que estão indo trabalhar. Nesse abençoar a gente ora, colhe pedidos de oração, né? Tem mostrado a essas pessoas que a igreja está sempre pronta, solícita a ajudar. Então, tem sido bênção esse trabalho. Não perca também a oportunidade de estar participando, tá bom, meus irmãos? Como alguns irmãos têm feito? A maioria trabalha, mas vai para o trabalho geralmente 6, 6h30, alguns 7 horas. Então, o que esses irmãos têm feito? Tem vindo às 5 horas da manhã, já vem arrumadinho com a sua mochilinha e tudo, e participam até 6, 6h30, 15 para as 7. Como o ônibus passa aqui, esses irmãos já pegam o ônibus daqui mesmo e vão para o seu trabalho. Amém? Então, se você quiser participar, essa é uma boa saída aí, para que você possa estar participando um pouco. Tá certo, igreja? Feche teus olhos, estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, não somente aqui no Jockey, mas espalhado por toda essa terra. E a igreja diz: amém, aleluias.